Em busca de estancar a crise política, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro publicou nesta quinta-feira um novo pedido de desculpas, desta vez por vídeo, no qual pede apoio à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. É natural que, de vez em quando, a gente enxergue caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. A minha família é igual a sua que está me assistindo. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos, concorda em outros e vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. Na gravação, o parlamentar reforça o convite para que Michele Bolsonaro participe de uma reunião do PL na semana que vem e faz um apelo por união. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michele. Porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? Bom, pivô desse conflito entre Michele e Flávio, o pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, se pronunciou sobre o episódio. Ele descartou rebater a fala da ex-primeira-dama. Eu juro para você que eu não vi o vídeo. 27 minutos. E não vou ver. A tua preocupação se Calma. Não, isso é uma questão do PL Nacional e envolve coisas muito mais complexas do que a nossa paróquia aqui e tal. Eu sigo aqui tranquilo, porque o eixo do nosso entendimento aqui é um projeto de emancipação do Ceará que nós consideramos que está sendo muito maltratado, sob o ponto de vista do domínio das facções criminosas sobre o nosso território, sob o ponto de vista da partidarização da estrutura de saúde pública do Estado, sob o ponto de vista da economia do Estado. Minha participação na política nacional ela é extremamente constrangedora por dois polos. Então, não é possível que eu trate desse assunto, portanto, eu só respeito o problema do PL, o PL que vai resolver isso daí. Então, pergunta para o PL. Bom, antes de ouvir aqui os meus parceiros de bancada, lembrando que há menos de uma semana antes da exposição pública aí dessa divergência, como disse o Flávio Bolsonaro, entre ele e a Michele Bolsonaro, nesse mesmo vídeo, né, que a gente acompanhou agora há pouco, no qual a Michele lembra que o Ciro havia criticado duramente o Jair Bolsonaro, os filhos, na época em que ele era presidente, e afirmou que o apoio articulado pelo André Fernandes, que é o presidente estadual do PL no Ceará, a quem ela chamou de um dos responsáveis, aí o Ciro seria um dos responsáveis pela inelegibilidade do marido, falou que esse apoio era precipitado. Aí, numa entrevista à Veja, alguns dias atrás, o Ciro Gomes já havia descartado apoiar o Flávio Bolsonaro para a presidência, disse também que vai apoiar o pré-candidato do seu partido, o PSDB, Aécio Neves. Eu preciso perguntar, então o senhor descarta apoiar Flávio Bolsonaro, o presidente da República? Eu sou candidato até ontem. Evidentemente está descartado qualquer outro candidato. E agora eu voto no Aécio, que está se pronunciando pré-candidato. E não sei se o Flávio quer meu apoio também não, porque o que eu já disse sobre eles certamente seria usado, né, pelos oportunistas do PT. Que, aliás, Flávio, devia usar o que eu também falei do PT. Ainda trazendo ali uma certa estratégia de marketing eleitoral para o candidato. Diga, Suano. É interessante. Primeiro vamos começar pelo Flávio Bolsonaro. Parabéns. Ele está fazendo o que é certo. Pede desculpa para a Michele, apazigua o processo, evita que possam ocorrer alguns elementos, ou possam ser trazidos elementos para complicar algo que já é simplesmente deficitário do nosso lado, ou do lado da direita, ou do lado do Flávio. Como assim deficitário? Porque eles têm a máquina e eles têm a narrativa para sempre atrapalhar aquilo que possa ser o avanço da direita ou o avanço da oposição. Eu cheguei a falar ontem que não faz política quem tem rancor. Isso não significa abandonar os valores. Significa apenas
a suportar quaisquer problemas que possam atacar diretamente, ou seja, o ego, seja a vaidade, seja aquilo que ofende pessoalmente. Deixa isso de lado. Deixa o rancor de lado. Não precisa trazer coisas de um passado que possam atrapalhar o desdobrar de um futuro que pode ser pleno. Onde que está a lógica de deixar de lado o rancor e pensar estrategicamente, observar a configuração de relações de força? Qual é a importância que tem quando você olha e deixar as coisas acalmadas no Ceará e não trazer problema com o Ciro Gomes? É muito simples. É muito provável que o Ciro, depois da eleição, possa se voltar contra o Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, contra Michele Bolsonaro, contra todos os Bolsonaros. Mas a importância estratégica é impedir que ele infernize a campanha da oposição. Porque isso ele poderia fazer se de repente entrar em confronto com ele. Qual é a alternativa? A alternativa seria muito simples. É o Girão. O problema é que o Girão está com 4%, 3%, 5%. E aí significa o quê? Você traz para o Girão e coloca o Ciro Gomes e mais o PT para bater no Bolsonaro. Então, o objetivo estratégico é fazer com que não haja nenhum problema até a eleição. Ah, mas ele vai se voltar contra o Bolsonaro, ou contra a família Bolsonaro, ou contra a oposição, ou contra a direita. É fato que isso vai acontecer. Mas aí já é uma outra batalha, porque uma guerra foi vencida. O objetivo estratégico da configuração de relações de força nesse momento é fazer com que o Ciro não infernize o processo eleitoral da oposição. Aí é que está a jogada. Não é jogar fora os valores. Não é isso que está sendo tratado. É trabalhar com inteligência e esquecer esse passado recente em que possa ter ocorrido algumas ofensas. Deixa isso de lado. Quem se preocupa com isso não faz política, faz qualquer coisa, menos política. Diga, Berenice. Pois é, concordo aqui com o professor Suano, inclusive, Daniel, e nossa audiência. O que uma das minhas fontes dentro do PL disse é que esse acordo lá no Ceará, do PL com o Ciro Gomes, é justamente nesse sentido. Não que o Ciro vai apoiar diretamente a campanha do Flávio, como ele mesmo colocou ali nessa entrevista. Não sei se ele quer o meu apoio, depois de tudo que eu já falei. E o Ciro fala mal de todo mundo, vocês conhecem muito bem essa figura política. Mas o acordo seria dentro de não falo mal de vocês e vocês não falam mal de mim. Perceba que ele já foi até questionado no dia de ontem em relação a essa treta, se é que podemos definir assim, entre a Michele e o Flávio, e ele disse que não estava sabendo, que não assistiu. Quer dizer, ele já está cumprindo parte do acordo, deixando de se manifestar nesse sentido. Não cabe a ele se manifestar. Então, a gente já percebe que ele está ali, né, fazendo a sua parte, que é não inflamar ainda mais a situação. É claro que ele sabe tudo o que aconteceu, certamente, pelo menos alguns trechos do vídeo, que por sinal é muito longo, 26 minutos, certamente ele sabe sim o que está acontecendo, mas preferiu não falar, então já cumpre parte do acordo. Eu queria trazer também aqui, porque ontem eu entrei em contato com a assessoria da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e perguntei a ela, né, a assessoria, se o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo está querendo saber, né? Se ele tinha ciência desse vídeo da Michele, se ele deu o aval, digamos assim, para que esse vídeo fosse publicado. E ele ainda não respondeu. A gente segue abertos aqui, né, o nosso canal, claro, para essa resposta. Lembrando que esse certamente será um questionamento feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que amanhã, no caso no sábado, a gente sabe que tem visita, né? É permitido que ele possa visitar o pai e ele vai provavelmente perguntar sobre isso. Talvez ainda hoje consiga falar com o Jair, porque ele também é ali na condição de advogado, uma das pessoas que tem mais acesso ao ex-presidente, ainda que na prisão domiciliar. E por fim, Daniel, preciso trazer também a nota de uma pessoa que é um dos pontos-chave dessa discussão, o senador Eduardo Girão. Ontem ainda, coincidentemente, eu tinha uma entrevista com ele, mas ele preferiu se manifestar por nota, até porque é um momento muito delicado. Então ele disse o seguinte, que é muito grato pelo apoio e a confiança da Michele, assim como de tantos brasileiros que acompanham o trabalho dele, né? Ele diz ainda mais, o Ceará é uma terra que carrega um significado especial de esperança para muita gente e também é a terra que ele tem a honra de servir no limite de suas forças com honestidade sem negociadas. O Girão diz ainda que tem fé que os cearenses mereçam um governo que não troca princípios
por cargos, mas que coloca a verdade e a justiça acima de tudo. Quem tem compromisso com a vida, família, ética e liberdade caminha junto conosco nessa missão. Palavras, então, do senador Eduardo Girão, que é o candidato mais alinhado com os princípios conservadores da direita, no entanto, não vem pontuando bem nas pesquisas. E, nesse momento, o PL avalia que o apoio a Ciro tem uma causa maior. E já dizia o chanceler alemão, né, Otto von Bismarck, que a política é a arte do possível. E o possível, nesse momento, para tirar o PT, seria apoiar Ciro Gomes. Daniel. Suano, quer complementar? Brilhante o que a Berenice trouxe. E para que se veja como, de certa forma, o Ciro está indicando que ele está cumprindo aquele acordo, está executando o acordo que foi firmado. Não fale de mim, eu não falo de você, te deixo em paz. Ele afirmar que ele vai apoiar o Aécio Neves, é simplesmente estar dizendo, eu estou apoiando alguém que não vai ter condição nenhuma, exatamente porque eu não quero que vocês me infernizem e eu não vou infernizar vocês. Resolvido o problema, está confirmado aquilo que está sendo estruturado como uma estratégia.